Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje a gente vai tratar sobre três letrinhas, IAC, ou Infrastructure as Code, ou infraestrutura como código. Nos dias de hoje, todo desenvolvedor, desenvolvedora, a galera de DevOps, SRE, mesmo principalmente a galera de infra, inclusive, tem que entender sobre infraestrutura como código. Essa história de você entrar no painel da Amazon e criar a sua maquininha lá para que você consiga fazer o deploy da sua aplicação tá ficando para trás. E se você quer trabalhar em grandes empresas, eu não tenho dúvidas que você tem que conseguir entender outras tecnologias, tá? Para que você consiga automatizar esse processo e deixar as coisas assim muito mais organizadas e que você tenha controle de tudo que está por trás do seu ambiente. Mesmo que você, desenvolvedor, desenvolvedora, não esteja, vamos dizer, por trás, atuante, vamos dizer, cuidando da sua infraestrutura, você tem que entender como que essas coisas funcionam por baixo dos panos. Quanto mais você entender esses tipos de coisa, mais diferenciado você vai ser, mais você vai poder contribuir com a empresa, com o seu time, mais você vai conseguir gerar valor. Então, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre esse assunto e também sobre uma ferramenta absurdamente fantástica chamada de Terraform. Legal? Esse não é um tutorial de Terraform, mas eu quero te dar, vamos dizer, aquele senso de awareness, vamos dizer, aquela ideia que você pelo menos precisa saber, né, para você sentar na mesa e bater um papo com a galera e saber do que você tá falando. Fechou? Então roda a vinheta aí, porque a gente tem bastante coisa para ver hoje. Bora! Pessoal, e antes de eu ir direto ao assunto, eu gostaria de fazer um pedido muito, mas muito grande aqui para você. Na realidade, eu queria pedir para você deixar um like nesse vídeo, tá? E também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações. Você não tem ideia de como isso ajuda e incentiva toda a nossa equipe a criar conteúdo de primeira aqui para você. Maravilha? Então clica aí no like, seu dedo não vai cair e eu não tenho dúvidas que você vai ajudar a gente bastante. Maravilha? Mas vamos lá, galera, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho aí sobre infraestrutura como código e também bora falar um pouquinho também sobre Terraform. Pessoal, seguinte, deixa eu trazer um panorama aqui para você. Quando a gente começou a trabalhar, vamos dizer, com cloud, né? E até mesmo a galera de infra que sempre trabalhou aí com bare metal, depois foi para virtualização e tudo mais, a gente sempre teve um processo muito moroso para conseguir criar máquinas, disponibilizar ambientes e tudo mais. Mas o grande ponto, independente disso, é qual a consistência que a gente consegue ter dos ambientes que a gente acaba trabalhando, né? Vamos imaginar que eu tenho uma máquina ali EC2. Eu quero criar uma máquina EC2 na Amazon. Você sabe quais são os passos? Talvez você não seja de infraestrutura ou nunca teve que fazer isso, mas basicamente você tem que criar uma VPC, você tem que criar uma subnet, aí na subnet você tem que dizer se ela é pública ou se ela é privada, você vai ter que dizer qual zona de disponibilidade ela vai participar, né, que ela vai fazer parte, aí você vai ter que escolher dessas subnets, você vai ter que criar routing tables, você vai ter que atachar internet gateways, depois você vai ter que criar security groups, você vai ter que criar key pairs, para você ter acesso às suas máquinas e aí você vai criar a sua máquina virtual. O grande ponto é que fazer todo esse processo, no final das contas, dá trabalho, leva tempo e também você pode errar. Pessoas erram, né? E quando a gente tá nesse ponto, isso pode custar muito caro para as grandes empresas. E lembre-se, eu estou falando aqui de coisa grande, para você conseguir entender como as coisas grandes funcionam, e não como o sistema da padaria que você vai usar uma máquina EC2 ali na Amazon, legal? Então, o que acontece? Quando você tem uma infraestrutura desse tipo, você quer fazer o quê? Conseguir escalar isso facilmente,
E você quer evitar a maior quantidade de erros. Legal? Então, o que as pessoas começaram a fazer durante todo esse processo? Criar scripts para facilitar a vida, né? Inclusive a Amazon tem APIs, etc. e tudo mais. E eu não estou falando só de Amazon, tem Google, tem Azure, tem DigitalOcean, tem um monte de providers, né? De cloud providers. E daí o que acontece? Você acaba fazendo script. Então, cria isso, cria aquilo, né? Instala esse ambiente. Mas se esse ambiente já estava instalado, o que vai acontecer se eu rodar esse comando duas vezes? Então, quando a gente começou a tentar automatizar esses processos, a gente começou a falar muito em imperatividade. Olha que palavra bonita. O que significa? Você fala passo a passo o que tem que ser feito. Né? E esse passo sempre vai ser repetido, independente se ele já foi feito no passado. Né? E isso gera um problema para a gente. E quando a gente começou a mudar esse panorama e tentar automatizar esses processos de uma forma mais consistente, uma palavra-chave começou a aparecer no meio dessa história, que é chamada de indepotência. Indepotência, basicamente, é você conseguir ver o estado de como está uma coisa e se isso já aconteceu, eu não vou fazer de novo. É mais ou menos como se eu ligasse uma lâmpada, né? E você vê que o switch, né, o interruptor, já está apertado. Se você já vê que ele está apertado, você não vai tentar apertar de novo, porque alguém pediu para você acender a luz. Você já sabe que essa luz já está acesa. Então, mais ou menos é dessa forma como essas ferramentas funcionam, como o Terraform funciona. Então, ele trabalha de uma forma declarativa. Você fala como você quer a sua infraestrutura, ele monta um plano de ação para você, e daí, se você gostar desse plano, você aplica. E se você reaplicar isso, ele vai ver como está a sua infraestrutura, vai ver o que mudou, o que não mudou, e vai deixar aquilo da forma como você gostaria. Legal? Então, o que acontece? Quando a gente está trabalhando com infraestrutura como código, a gente deixa de fazer essas coisas manuais e a gente tem arquivos, vamos dizer, como se você estivesse programando a sua infraestrutura, né? E definindo como que você gostaria desse camarada aí. Legal? Então essa que é uma ideia assim bem por cima sobre infraestrutura como código. Uma coisa bem interessante é que quando você está falando nisso, pensa que a gente não está falando só de Amazon, a gente está falando de um monte de tipo de cloud providers. Então, como que eu consigo fazer isso em diversos cloud providers, conseguir garantir que a minha infraestrutura ela sempre vai estar exatamente como eu queria, eu vou evitar erros manuais e eu vou facilitar a vida de todo mundo, né? Eu posso colocar isso inclusive numa pipeline de CI/CD. Eu mudei meu arquivo declarativo, ele passa para uma pipeline, né? E depois aplica essas mudanças. Então, por conta disso, a gente tem ferramentas no mercado para nos ajudar e uma dessas ferramentas é o Terraform. Eu quero mostrar rapidamente como isso funciona, pelo menos você já vai ter o seu primeiro contato em relação a tudo isso. Legal? Então, vamos lá. Seguinte, pessoal, esse é o site do Terraform e tem uma coisa muito bacana. O Terraform é uma ferramenta feita pela HashiCorp. A HashiCorp, ela tá cheia de produtos, assim, absurdamente fantásticos, né? Tem o Consul, tem o Vault, tem o Packer, tem o Waypoint, que é uma ferramenta nova que eles lançaram. Então, assim, tem muita ferramenta interessante e que ajuda muito nessa vida de DevOps, SRE, automatização de infraestrutura, né? Orquestração de containers, tem Nomad. Então, assim, tem muita coisa bacana. E o Terraform é uma ferramenta que foi criada exatamente para a gente conseguir provisionar infraestrutura. Né? Ou seja, você tem um arquivo declarativo, nesse arquivo você fala, olha, eu quero planejar que a minha infraestrutura vai ser desse jeito, e depois eu aplico. Mas a grande sacada que o Terraform vai nos ajudar é o seguinte: ele tem uma parada aqui que a gente chama de Terraform Registry. E se você perceber aqui, ele tem providers e ele tem módulos, né? Então, o que isso nos ajuda? Providers são clouds, sistemas que eu quero integrar para eu conseguir provisionar a minha infraestrutura, né? Módulos são facilidades prontas que vão nos ajudar a criar coisas de uma forma mais fácil. Então eu quero criar uma VPC, eu apenas configuro alguns parâmetros, ele cria aquela VPC para mim. Então basicamente eu falo qual provider eu vou trabalhar, escolho módulos ou resources ou recursos que esses providers vão ter e daí eu consigo organizar todos os meus arquivinhos bonitinhos para eu conseguir trabalhar. Legal? Então olha só que interessante.
quando eu clicar aqui em Browse Providers, você vai perceber que eu tenho, ó, uma pancada de caras que eu consigo trabalhar. Olha só que maravilha aqui para eu conseguir utilizar. E obviamente a gente tem um selo muito especial para Amazon, Azure e Google Cloud Platform. E ele também trabalha o Kubernetes como um provider, porque o Kubernetes é uma ferramenta multi-cloud, você consegue instalar ele em qualquer lugar e você consegue ajudar esse cara a fazer tudo que a gente precisa. Então, olha só que interessante. Eu vou clicar aqui, por exemplo, no Google Cloud Platform. E aqui ele vai mostrar aqui para vocês, né, falando que esse selo é oficial e ele tem módulos que vão nos ajudar a trabalhar aqui com o Google Cloud Platform. Então, por exemplo, eu quero subir ao Kubernetes Engine. Então, eu vou clicar aqui, né, nesse módulo do Terraform e ele vai falar, olha, você pode... Para subir um Kubernetes Engine, você pode passar, vamos dizer, 66 diferentes parâmetros para configurar, né? E depois disso, você pode ter como outputs 22 tipos de output que vai te ajudar a te dar retorno sobre aquilo que foi feito. E você também tem resources. O que são resources? São comandos, vamos dizer, específicos que você roda para ele fazer cada ação. E vamos dizer que os módulos, né, são diversos resources trabalhando em conjunto, né? Então, se eu clico aqui em Input, você vai ver que eu posso passar range, você vai ver que eu posso passar network, os names, o nome do projeto. Tudo isso aqui são pontos assim que eu posso utilizar para eu trabalhar com esse provider, para botar um Kubernetes no ar rodando na Google, por exemplo. Legal? Então, esses tipos de coisa vão nos ajudar muito. E a coisa mais bacana de tudo isso é que, uma vez que você tem todo esse código pronto, né, você roda e ele sempre vai funcionar da mesma forma. Você sempre vai conseguir ter o ambiente que você queria, né? E se um dia para o outro você precisar subir essa nova infraestrutura e etc, você roda um comando e tudo vai subir magicamente para você. Olha só que bacana. E obviamente, né, eu não poderia deixar de mostrar um exemplo prático aqui para você. Obviamente também que esse não é um tutorial para eu te ensinar Terraform. Inclusive, se você quiser, eu posso até criar alguns vídeos falando sobre Terraform e aí a gente começa do zero, tá? Então, deixa um comentário aí se você quiser que a gente parta para um nível um pouquinho mais específico. Legal? Então, o que acontece aqui? Olha só que interessante. Eu vou aqui no meu VS Code, tá? E eu tenho aqui, vamos dizer, um projetinho para a gente subir um Kubernetes, né, no Google Cloud Platform. Então, se você ver aqui, eu tenho aqui basicamente um Terraform, essa linguagem que parece com um JSON, mas não é um JSON e etc, é uma linguagem da própria HashiCorp, tá? Ela é chamada de HCL, HashiCorp, é a linguagem da própria HashiCorp que nos ajuda a fazer essa parada. Eu acho bem simples, bem tranquilo você trabalhar. Então, nesse caso, eu tô falando que o provider que a gente vai trabalhar aqui é o Google, o source dele é o HashiCorp by Google, e aqui tá o nosso grande cara, tá? Eu criei um arquivo aqui chamado GKE, esse exemplo aqui ele é bem conhecido, e aqui basicamente, se você perceber, eu tenho conjunto de módulos e eu tenho resources. O módulos, ele já tem diversos resources, ele já consegue fazer mais coisas pra gente, vamos dizer assim. E o resource, ele faz coisas pontuais, específicas ali. Legal? Então aqui, por exemplo, eu tô num módulo que vai me ajudar a trabalhar com a parte de autenticação lá no GKE, né? No Kubernetes, no serviço do Kubernetes do Google. Legal? E aqui eu tenho um resource que vai me ajudar a criar o arquivo de configuração para eu me conectar no Kubernetes na minha máquina. Olha só que interessante. Legal? E aí eu tenho algo muito bacana, né? Eu sei que pode parecer algo um pouco surreal, principalmente para quem tá vendo pela primeira vez, mas acredite, né? Se você quiser que a gente crie tudo isso do zero, em algum momento, fala e eu vou criar um vídeo bem bacana aqui para você. Mas olha só que interessante. Aqui eu tenho um módulo
E esse módulo ele chama GCP Network, né? Google Cloud Platform Network. E aqui é como que eu consigo criar uma network lá no Google sem eu ter que entrar e ficar clicando em um monte de botão lá no console e eu garantir que essa minha network sempre vai funcionar. Então aqui eu tô falando qual que é o módulo que eu vou utilizar, eu tô falando qual que é o projeto, pode ver que isso tá vindo através de variáveis. Olha só que bacana, né? Vem através de variáveis e eu declaro quais são as variáveis que eu vou utilizar aqui para mim. Então, olha só que bacana. Eu posso setar todas as variáveis aqui que eu quiser e aqui eu tenho os valores das minhas variáveis. Por exemplo, o meu projeto é o Project ID, eu tenho o nome do meu cluster, qual que é a região que eu vou trabalhar, o nome da network, o nome da minha subnet, o tipo de environment, né, o range pods names, os service names. Então, aqui são os valores das minhas variáveis e aqui é quando eu declaro quais são as variáveis que eu vou utilizar. Legal? Então aqui nesse módulo, ele me ajuda a fazer o quê? Criar uma rede lá, né, no Google Cloud Platform. Então eu tô falando aqui, ó, o nome da rede é essa, ele vai ter essas subnets, legal? E aqui vai ter um range secundário de outras subnets que ele vai criar aqui para mim. Basicamente é isso, eu não quero ficar aqui gastando energia com você em relação a isso. Legal? E aqui eu tenho um outro módulo, que é o módulo do GKE. GKE é Google Kubernetes Engine, ou seja, para eu conseguir criar o meu cluster Kubernetes. Então, se você olhar, eu tenho da linha 40 à linha 60 para eu criar um cluster Kubernetes no Google. Olha só que interessante. Eu vou falar aqui o nome do source, eu vou falar o nome do projeto, que eu já falei para vocês, isso aqui vem de uma variável, o nome do meu cluster, né? Se ele vai ser regional, qual a região que ele vai trabalhar, o nome da network, por isso que eu tive que criar network aqui em cima. Eu vou ter que criar as subnetworks, que também eu tive que criar aqui em cima. Aqui o range de IPs e etc. E aqui é onde que eu defino as node pools, ou seja, os pools onde ele vai subir as máquinas. Então eu falo assim, olha só que interessante. Esse vai ser o tipo de máquina que eu vou subir. Esse aqui vai ser a localização onde essas máquinas vão ser criadas. O nome desse pool, né, onde vai ser criadas essas minhas máquinas, eu vou chamar de node pool mesmo. E aqui a gente já vai trabalhar, por exemplo, como se fosse com autoscaling. Eu falo assim, olha, no mínimo você vai ter 2 máquinas e no máximo você vai ter 5 máquinas conforme essas coisas vão escalando. E, por padrão, esse node pool, a gente vai ter um disco de 30 GB. Tá? Então, se você pensar bem, a gente está falando de um arquivo de 60 linhas. Eu sei que pode parecer alguma coisa de outro mundo, principalmente para quem não está acostumado a criar, né, e provisionar ambientes, mas o grande ponto que você tem que entender é quando você consegue internalizar esse tipo de coisa e saber que eu posso fazer isso para Google, eu posso fazer isso para Amazon, eu consigo fazer isso para Alibaba, eu consigo fazer isso para Oracle, eu consigo fazer isso para AWS, você pode ter toda a sua infraestrutura configurada num arquivo, né? Olha só que legal, eu tenho a minha infraestrutura toda configurada em um arquivo. E a coisa mais bacana que eu tenho em relação a isso é o seguinte, eu não estou dizendo o que ele tem que fazer passo a passo, eu estou dizendo o que eu quero como produto final, e ele vai se virar para fazer esse produto. E se esse produto já estiver no ar e eu fizer alguma alteração, ele vai olhar, eu tenho antes e eu tenho depois, você quer esse plano de ação? Né? Esse plano vai ter que remover a rede e criar de novo, pode ser? Então, basicamente, ele te mostra sempre muito claro o que esse plano vai ter, tá? Então, o que acontece? O que eu vou fazer aqui para facilitar um pouco a nossa vida, tá? Eu vou criar um terminal aqui e eu vou, dentro dessa pasta, eu vou digitar o seguinte, eu vou digitar Terraform, legal? Plan. E aqui ele tem que mostrar para mim, baseado em tudo que a gente colocou nesse arquivo, qual que é o plano que ele vai ter que fazer aqui pra gente. Então, olha só que interessante. Todas essas linhas aqui, olha só que muito louco. Ele tá fazendo, olha, para eu conseguir subir essa infraestrutura, eu vou ter que fazer tudo isso. Tá? E tudo que tiver esse maisinho verde aí que você deve estar vendo, basicamente são coisas que ele vai ter que adicionar. Então, quando eu dou um plan, ele fala o seguinte, olha, você vai ter que utilizar esse provider, para fazer esse provider, ó, eu vou ter que criar um kubeconfig, essas vão ser os diretórios, a permissão desse arquivo, aqui ó, vai ser
o nome do container do cluster. Então aqui basicamente tem tudo que ele vai fazer, somente com aquelas 60 linhas que a gente acabou declarando. E daí o que acontece no final das contas aqui para mim? Se eu falar o seguinte, tá legal, eu quero essa parada, eu quero fazer e criar um cluster, olhei aqui todo esse plano tem 13 etapas, o nome do output que ele vai retornar para mim aqui no final das contas vai ser o nome do meu cluster, né, que é Cluster FC Dev, ou seja, Cluster Full Cycle Desenvolvimento. Então vamos imaginar que eu quero fazer isso. Então o que eu vou fazer aqui? Deixa eu até aumentar um pouco a fonte aqui para você. Eu vou dar um Terraform Apply. E se eu der um Terraform Apply, eu estou dizendo que eu quero aplicar esse plano, né, que ele vai mostrar. Obviamente que ele vai fazer o seguinte, ele vai trazer o plano de novo e vai falar, você tem certeza que você quer fazer isso, Wesley? É isso que você vai querer fazer? Né? Ele mostra o plano de ação novamente e eu vou falar, yes, sim, eu quero fazer isso. E aí, a partir desse momento, ele começa a criar essas coisas lá pra gente, né? E aí, obviamente, dependendo do que você quer criar, ele cria muito rapidamente, e dependendo do que você vai criar, ele demora um pouquinho, né? Por exemplo, a gente vai criar um cluster Kubernetes. Então, nesse cluster, ele vai criar o cluster, ele vai ter que subir pelo menos 2 máquinas, ele vai ter que fazer todas essas configurações pra gente, mas no final das contas, a gente já vai começar a ver que ele tá fazendo isso automaticamente. E o mais bacana pra gente é o seguinte, né? Se eu quiser mudar qualquer coisa aqui para mim, eu mudo, ele vai ver qual é o plano que ele vai ter que fazer para fazer essa mudança e depois a gente pode aplicar. Legal? Então agora, ó, já está mostrando que ele está criando as subnets, tem coisas aqui que ele demora, então ele fala assim, ó, já passou 10 segundos, já passou 20 segundos, 30 segundos, então ele fala aqui, ó, still creating, ainda está sendo criado todo esse processo. E daí, o mais legal é que se eu quiser, eu posso chegar aqui, ó, GCP login, vou entrar aqui no meu painel do Google Platform, vou aqui no meu console, vamos aguardar. Se você olhar aqui, eu tenho o meu project, deixa eu aumentar aqui o meu zoom, eu tenho o Project ID, que é Full Cycle Exemplos, né? Por isso que era aquele Project ID que estava naquela variável. E aqui, se eu chegar aqui agora, eu vou começar a perceber que, se eu for aqui em Kubernetes Engine, vamos ver se ele já começou a criar o cluster aqui para mim. Olha só que interessante. Ele já começou a criar o cluster aqui para mim, porém o número de nodes aqui para mim ainda está 0, porque ele não chegou nessa etapa. Mas o grande ponto de tudo isso é, ele já está fazendo todo aquele serviço para mim e eu tenho que aguardar alguns minutinhos. Agora, uma coisa também que eu acho super interessante que você tem que se ligar é que quando você vai para um lado mais nessa área de SRE, né, Site Reliability Engineering, o que acontece? Essa galera não apenas trabalha com o Terraform, né? Essa galera, ela costuma fazer o seguinte, ela costuma automatizar esses processos. Imagina que eu tenho várias pessoas mexendo nesse arquivo de manifesto. Então você bota isso no Git, né? Você fez uma atualização, sei lá, ele ativa uma GitHub Actions e aplica isso pra gente através de um pipeline. Então qualquer mudança no arquivo, ele já faz essa aplicação. Olha só que interessante, galera. A gente consegue mudar a nossa infraestrutura exatamente como a gente trabalha com código. E é por isso que chama a infraestrutura como código. Uma pergunta que normalmente algumas pessoas acabam sempre fazendo é: Wesley, existem algumas ferramentas que eu acabo escutando, né? Eu já ouvi falar em Terraform, eu já ouvi falar em Chef, Puppet, Ansible. Quais são as diferenças entre essas ferramentas, tá? Eu vou falar entre Ansible e Terraform, tá? Aqui o Ansible, inclusive, ele é mais do lado do Chef, do Puppet, etc. O Ansible, tá? Ele é uma ferramenta que trabalha com automação. Então, depois que você já tem uma infraestrutura, eu quero logar na máquina, eu quero configurar um Nginx, eu quero modificar aqueles arquivos de configuração, eu quero criar um arquivo assim, eu quero tunar o meu servidor, eu quero mudar o hostname, eu quero trocar aquilo, eu quero fazer um monte de coisa. Então o Ansible, ele ajuda a gente a fazer esse tipo de coisa, legal? E o que acontece durante todo esse processo
aqui pra gente na hora que você tá trabalhando com o Ansible da vida. Eu posso fazer isso com múltiplos servidores ao mesmo tempo. Então imagina que para fazer essa alteração, imagina que eu tenho 50 máquinas. Já pensou fazer esse trabalho manual em 50 máquinas? Em 10 mil máquinas? Então o Ansible ele se conecta em todas essas máquinas e faz essas mudanças. Então o Terraform ele provisiona a sua infraestrutura. O Ansible, por outro lado, ele automatiza as tarefas que você vai realizar na infraestrutura que você criou. Legal? Galera, então, ó, vai demorar um pouquinho aqui ainda, né, para ele conseguir. Perceba, ele já criou o cluster, agora ele está criando o node pool, ou seja, as máquinas que vão ficar aí rodando aí dentro do nosso cluster. Então isso vai demorar um pouquinho e eu vou fazer o seguinte, então, para que a gente não fique esperando aí até amanhã, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar um pouco o vídeo, né? Adiantar um pouco o vídeo e quando tudo estiver pronto, a gente volta a se falar, beleza? Então, vamos aguardar um pouquinho. Bom, pessoal, ele terminou de fazer toda aquela parada aqui, né? Então ele falou o seguinte, olha só, o apply foi completado, a gente mexeu aqui com 13 resources para fazer tudo isso, e o output que eu trouxe aqui para você é que eu tenho o nome do cluster que foi criado. Eu poderia trazer, eu acho que 13 tipos de outputs baseados, né, naquilo que a gente trabalhou. Agora, uma coisa que é interessante vamos dar uma olhada nesse cluster aqui no Google. Olha só que interessante, eu tenho meu cluster, eu tenho meu número de nodes aqui, ele trouxe a quantidade de vCPUs baseado naquela máquina que a gente escolheu, o total de memória, e tá tudo bonitinho aqui para mim, né? Então eu tenho um Kubernetes pronto. Agora, olha só que coisa interessante também que eu posso trabalhar, galera. Olha só que interessante. Lembra que quando eu fui nesse meu arquivo aqui do Terraform, deixa eu... Aqui, eu trabalhei com autenticação, né, do meu GKE, né, do meu cluster, e pedi para ele criar aqui o meu arquivo kubeconfig para eu me conectar nesse cluster. Olha só que interessante. Qual que é o nome do arquivo que eu pedi? kubeconfig, tracinho, o nome do meu environment. Qual que é a minha variável do environment? Né? Envname é dev. Então, ele deve ter criado para mim um arquivo chamado kubeconfig-dev. Se eu chegar agora aqui, olha só que interessante, kubeconfig-dev, e ele gerou aqui para mim o arquivo que eu preciso para eu fazer o login e começar já a trabalhar no meu cluster Kubernetes. Ele fez isso tudo automaticamente para mim. Eu poderia, inclusive, ter falado para esse arquivo já ser guardado no meu ponto... no meu arquivo, na minha pasta padrão do Kubernetes da minha máquina, para eu já sair utilizando aí bonitinho pra gente. Agora, uma outra coisa interessante aqui que eu queria mostrar para você é o seguinte, tá? Vamos imaginar que agora eu tenho esse meu cluster, mas eu quero fazer algumas modificações, né? Vamos imaginar que, olha, eu tenho que fazer algumas mudanças, e a mudança que eu quero fazer agora, eu quero mudar esse meu node pool, tá? E esse meu node pool, eu vou falar que o mínimo de máquinas que eu vou trabalhar aqui é 3, então eu vou mudar para 3. Legal? E agora, antes de eu sair aplicando, eu vou rodar um Terraform plan. Então ele vai ver tudo que existe, né? Ele tem um state, basicamente é como que é o estado de toda aquela minha infraestrutura naquele momento. E ele vai falar o seguinte, Wesley, o plan, para você fazer isso aqui, ó, ele vai mostrar o que eu tenho que fazer no final das contas, né? Ele vai ter que mudar a chave, ele vai ter que adicionar essa operação, ele vai ter que trocar isso, ele vai ter que remover todas essas mudanças aqui. Então, olha só de eu mudar um node pool, basicamente ele vai falar para mim tudo que eu preciso fazer em relação. Então, ele vai falar o seguinte, ó, master version, né? Antes... era 1.0.20 GKE. Agora, essa vai ser a versão depois que a gente aplicar essa mudança, né? Então, ele vai ter todas essas mudanças, né? Tudo que adiciona e tudo que tira para a gente fazer essa mudança. E daí você concorda se você quer fazer isso ou não e tudo mais, né? Então, ele vai fazer o seguinte, ó. Você vai ter que, para isso, você tem um plano, você vai ter que adicionar quer dizer, um plano para adicionar, você vai ter que fazer 2 mudanças e você vai ter que destruir um dos seus elementos para você conseguir fazer essa recriação. É basicamente isso que ele vai falar
aqui para mim. Mas eu não quero fazer mais isso. Eu quero fazer algo um pouco diferente agora, né? Eu não quero sair mudando e removendo todas essas coisas, inclusive que eu não quero ficar pagando para essa infraestrutura depois que eu fizer esse vídeo. Então vamos dizer que eu não quero mais essa minha infraestrutura. Eu quero simplesmente deletar tudo. Então eu vou colocar Terraform, Destroy. Ele vai pegar o state para mim, ele vai olhar tudo que foi criado, ok? E ele vai simplesmente fazer o seguinte: Wesley, uma porrada de coisa vai ser destruída. São 13 recursos aqui. Você tem certeza, ó? Inclusive, depois que destruir, o nome do seu cluster vai ser null, porque a gente vai remover seu cluster. Você quer? Sim. Eu vou dar um yes. E na hora que eu der yes, tudo aquilo que foi criado ele vai remover. Então, inclusive, é muito bom você ter o Terraform para você fazer até os seus projetinhos de estudo, né? Porque você tem as máquinas que você vai subir, depois que você testar, brincar, você dá um destroy e você garante que você não deixou nada rodando e que você não vai ter nenhuma mais cobrança ali do seu cloud provider. Então isso aí te dá também uma grande paz de espírito quando que você está trabalhando. Então aqui ele está removendo tudo, né? Desde service account, ele está removendo o cluster, ele vai remover as máquinas, ele vai remover as redes que ele criou. Então aqui eu vou estar mais tranquilo no momento que ele começar a remover tudo aqui para mim. De uma forma ou de outra, tá? Essa é a ideia quando a gente está trabalhando com Terraform. Obviamente, esse não é um tutorial para te ensinar Terraform, tá? Tô falando isso desde o começo. Tô querendo mostrar um pouquinho como que é esse conceito de infraestrutura como código. Como você ter um arquivo declarativo pode simplesmente definir como que você vai ter a sua infraestrutura no final e que você vai evitar erros humanos. Desenvolvedor precisa saber isso? Eu digo, precisa. Pelo menos ter uma noção. Pelo menos sentar a bunda na cadeira com alguém de infra, com alguém de DevOps, de SRE, entender como que eles estão falando, porque cada dia mais o desenvolvedor ele vai estar perto disso, ajudando a especificar a máquina, né? O desenvolvedor ele vai ter que entender mais do ambiente que ele vai deployar a aplicação dele para que fique sempre num mundo comum, né? Se eu vou rodar algo, eu quero saber aonde que eu vou rodar, como que isso está sendo criado. Então a minha dica é, quanto mais você souber, galera, aprenda essa parada. Você não precisa aprender a fundo como uma pessoa que vai trabalhar no dia a dia, mas sem dúvidas isso vai te tornar um profissional diferenciado. As empresas vão correr atrás de você. E um ponto interessante, eventualmente você pode querer fazer uma transição, inclusive de carreira, entre dev e trabalhar na área de SRE, por exemplo, e aí você já tem algumas ferramentas, algumas cartas na manga para te ajudar nesse todo o processo. Maravilha? E pessoal, seguinte, tá? Se esse vídeo acrescentou algo para você, se você aprendeu algo hoje de valor, novamente eu peço para você, dá um joinha nesse vídeo, assina esse canal, ativa as notificações e obviamente também segue a gente no Instagram, @devfullcycle. A gente posta muito conteúdo bacana lá, a gente tira dúvidas, a gente tem uma proximidade muito maior. Maravilha? Então um grande abraço para você, tudo de bom e até o nosso próximo vídeo. Thank you.